Vamos então começar com a nossa aula hoje. A gente vai falar sobre personal pronouns, pronomes pessoais. Pronomes pessoais é um assunto que é recorrente em qualquer prova de vestibular. Por quê? Porque não dá para você escrever um texto sem pronome, né? Então, é importante pronome por causa das referências que os pronomes estão fazendo dentro do texto. Quando você vai fazer uma prova, né, eu diria que uma das questões mais comuns que tem em vestibular é sobre referência pronominal. Tá? Então, o que o substantivo está se referindo? Quando você escreve um texto no próprio português, você vai usar pronomes. Tem vários pronomes, a gente vai falar hoje dos pronomes pessoais. Então, temos aqui uma tabela onde a gente coloca os pronomes pessoais, tá? Os pronomes sujeito, do objeto, os dois tipos de pronome possessivo e os pronomes reflexivos. O pronome, a posição do pronome, aliás, o nome do pronome, tem a ver com a posição que ele ocupa na frase. Tá? Por que ele se chama subject? Porque ele ocupa o lugar de sujeito. Tá? Por que ele se chama object? Porque ele ocupa o lugar do objeto. Então eu tenho aqui esse padrão de frase bem simples, né? Nancy sells cosmetics, certo? Ou the sailors heaved the anchor. Então para você, porque às vezes você se confunde, eu vou usar o she ou vou usar o her. Então isso depende da posição que o pronome vai entrar na frase. Vamos dar uma olhada aqui no exercício e a gente vai, então, olha lá, the girls, tá? Que pronome eu vou usar aqui? O pronome they, pronome do plural, né? Aí, terceira pessoa do plural, ok? An eggplant. Eggplant, pronome it. Até porque tem um artigo aqui, né? An eggplant, tá? The employer. The employer pode ser he ou pode ser she. Ok? Por quê? Employer, empregador ou empregadora, né? Tanto faz você usar he ou she. Paul and I. We. Vamos lá então aqui. Sujeito composto. iPhones. Isso. Eu estava esperando uma resposta que fosse it ou its, né? Porque é internalizado quando a gente aprende pronome. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês o seguinte. Então eu tenho a primeira pessoa, tá? Então eu tenho a primeira pessoa do singular, tenho a segunda pessoa do singular e tenho aqui as terceiras pessoas do singular, certo? Então it é um pronome do singular. E você internaliza quando o professor fala que it é usado para objetos e animais. Ok, perfeito. It é usado para objetos e animais. Mas esses objetos e os animais têm que estar no singular. Porque o pronome que você vai usar para animais ou objetos que estão no plural é o they. Tá? Então a gente tem aqui os pronomes. Sempre lembrar isso. Tá? Eu vou mostrar depois uma questão para vocês que trabalhou essa ideia. Ele colocou it referindo-se a um substantivo no plural. Tá? Então lembrar, eu tenho os pronomes do singular, eu tenho os pronomes do plural. Certo? Então vamos avançar aqui para a gente ver. Não traduzir eggplant, né? Berinjela. Certo? Berinjela. iPhones, então, é um objeto, mas está no plural. Portanto, temos aqui utilizar o pronome they. Mrs. Jones. Mrs. é um título feminino, né? Mr., Mrs. Então, vamos lá. She. Ok? Your brothers and you. Seus irmãos e você. Vocês. Ok? Olha lá.
Ostriches. Está no plural, eu não sei o que é. Não está em nome próprio, tá? Mas então está no plural, olha aqui, ó. They são avestruzes, certo? Oyster, eu coloquei as duas justamente porque são bem parecidas, né? Oyster, ostra, tá? Então aqui, ó, it. OK? O F, Mrs. Jones, tá? Senhora Jones. Esse título aqui, quando a pessoa, ela é casada. Tem o Mr. e Mrs., certo? E então, she. Mr. Jones, então seria he. OK? Então, vamos seguir. Agora, a gente tem esse exercício, onde utilizamos o pronome do sujeito e o pronome do objeto. Então, vamos dar uma olhada de novo aqui no padrão frasal, tá? Ó, eu tenho o sujeito, tá? E tenho o objeto que vem depois do verbo. Então, eu tenho o verbo aqui, sells, heaved. Nance vem de cosméticos. Os marinheiros, ou velejadores, içaram a âncora. OK? Então, eu tenho que, para usar o pronome do objeto, como o próprio nome diz, tá? Eu vou utilizar ele depois do verbo. OK? Do you know that man? Yes, I work with him. Importante perceber, eu falei agora que você usa esses pronomes do objeto depois do verbo. Só que, muitas vezes, o verbo, ele sucedido de ele vem com uma preposição. OK? No caso, ou depois do verbo, ou depois da preposição. Where are the tickets? I can find them. Ó, can find them. Eu tenho o verbo aqui, então vou lá colocar o pronome do objeto referido se é algo que está no objeto no plural, tá? We are going out. Do you want to come with us? Isso aí, ó. Tá? Referindo-se aqui, ó. Muitas vezes o pronome, ele faz uma relação com o seu sujeito. I've got a new computer. Do you want to see? A new computer, do you want to see it? Maria likes music. She plays the piano. Então você tem o verbo, você vai precisar aqui de um pronome que anteceda o verbo, no caso she, né, substituindo Maria. I'm talking to you. Please listen to me. Good. Where is Anna? I need to talk to Anna. I need to talk to her. OK? Certo? Aqui você tem o verbo e depois a preposição aqui, to. My nephew has a new job, but he or she? Para isso você precisa saber a tradução dessa palavra aqui, nephew, que é sobrinho, muito bem. Então, but he doesn't like his new job, doesn't like it very much. Certo? OK? Vamos lá, vamos seguir. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho para eu mostrar de novo a vocês. Chegamos aqui aos dois pronomes que causam mais confusão no seu uso. O pronome são ambos possessivos, tá? O possessivo adjetivo e o pronome possessivo, certo? Então vem cá. De novo, lembrando a relação do uso do pronome com o seu nome. Olha aqui. Em inglês, né, você tem a ordem inversa. Ali, você tem o adjetivo e depois o substantivo. Não é isso? Polluted rivers, rios poluídos. Easy level, nível fácil. Wonderful island, ilha maravilhosa. Então, você percebe que eu tenho primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Então, esse pronome ele vai indicar posse, como está explícito aqui, né? Meu, seu, dele, dela, nossos, o nosso, seus, deles, delas, tá? Mas além de indicar posse, a posição dele é antes de um substantivo,
Por isso que ele tem o nome de adjetivo, porque ele ocupa o lugar de um adjetivo. Ele vem antes de um substantivo. Ou seja, para usar esse pronome, eu tenho que ter um substantivo depois. Eu preciso ter um substantivo depois para poder usar o pronome esse aqui. O que não vai acontecer com outro pronome, tá? A gente vai ver o exercício e o outro pronome possessivo eu vou explicar dentro do exercício que fica mais claro para a gente entender. Olha só. It's, choose the right word. Escolha a palavra correta. It's there ou there's problem not. Qual a opção aqui? It's their problem, not ours. Esse pronome aqui, o pronome possessivo que tem S, né? Ele substitui o substantivo. É um recurso que a língua tem para que eu não precise escrever de novo a palavra problem, porque ela já está implícita. Tá? Quando a palavra, o substantivo, já está implícito na comunicação, você não precisa utilizar a palavra, você vai usar esse pronome. Então, olha aqui, ó. This is a nice camera. Você já sabe do que a gente está falando, ó. Is it yours? É sua. Ok? That's not my umbrella. Mine is black. Olha só. A minha é preta. Se eu escrever na lousa assim, se tiver só isso aqui como frase, você vai entender? Mine is black? Você vai entender? Não, você precisa de ter o substantivo, tá? Que no caso aqui, umbrella. Whose books are these? De quem são esses livros? Yours or mine, né? Aqui está faltando o ezinho que está aqui, ó, perdido ali do outro lado, atrás do quadro. Agora perceba aqui, ó, room, substantivo, my room is bigger than hers. Ok. Então, sempre lembrar que, vamos voltar aqui na nossa tabela. Na nossa tabela, vamos lá, go. Na nossa tabela, esses pronomes aqui, eles, normalmente, eles vêm no final da frase, a frase termina com eles, ok? Certo? Mas o mais importante é você lembrar que nunca depois deles vai ter substantivo, ok? Nunca depois desses pronomes vai ter substantivo. Algumas questões vestibulares trazem um parágrafo, ok? E nesse parágrafo tem algumas lacunas. E você vai ter que preencher com os pronomes. Na verdade, os pronomes estão nas proposições. A, por exemplo, tem vários pronomes ali. Então, quando você tiver esse tipo de questão, lembrar sempre que esses pronomes aqui com S, salvo o mine, né? Eles nunca podem vir antes de um substantivo. Ok? Tudo bem? E o pronome reflexivo, tá? Vamos dar uma olhadinha. O pronome reflexivo sempre tem uma relação com o sujeito, ó. Salva aqui, ó, com o pronome possessivo e com o sujeito, porque você vai ver o sujeito e vai ver o pronome reflexivo, tá? I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. E agora você tem os pronomes do plural, né? Lembrando que quando você tem uma palavra terminada em F ou FE, o plural é feito com VS, tá? Porque olha só, aqui você tem dois, yourself, yourselves, tá? Aquela regrinha do plural, substantivo terminado em F ou FE, o plural é feito com VS, certo? Vamos tocar. Tem um exercício aqui também de pronome possessivo, reflexivo. The boy blamed for the car accident. Olha o sujeito aqui, né? The boy. O pronome reflexivo sempre vai estabelecer uma relação com o sujeito. Então, the boy blamed himself for the car accident. Blame, tradução de blame, culpou-se, né? O garoto culpou-se pelo acidente de carro. Ok? I burned
myself while I was cooking lunch. Eu me queimei enquanto eu estava cozinhando, preparando o almoço, né? Palavra que a gente chama de falso cognato, né? Palavra que parece que é, mas na verdade não é, né? Lunch, que é almoço. You are very noisy kids. Behave. Então aqui, ó, kids, né? Imagina. A mãe está falando para os filhos, né? You are very noisy kids. Behave. Behave yourselves. Ok? Olha lá. Behave yourselves while your grandparents are here. Vocês são crianças muito barulhentas. Comportem-se enquanto seus avós estão aqui. Ok? Essa palavra behave, esse verbo aqui, ele lembra que substantivo? O substantivo behavior, né? Ok? Comportamento. Vamos seguir. Então aqui eu coloquei o que seria um pedaço de um texto, né? Onde você tem essas referências pronominais. Gloria took her children to a theater play. They loved it. She told me it was their first time. Então, esse her aqui, porque eu tenho o sujeito she, né? Então, Glória levou os seus filhos a uma peça de teatro, tá? A palavra play aqui, a palavra play significando peça, a palavra play sendo usado como substantivo, ok? Então, uma peça de teatro. They loved it. They quem? They, as crianças. Tá aí, ó. They, children. They love it. It what? The theater play. Então você vê, eu vou fazendo essa bagunça com setas, mas vocês vão acompanhando, né? Porque está ali identificado para ficar mais fácil. Essa referência pronominal, que é muito importante. Então, she told me it was their first time. She quem? She, Gloria, told me it was, foi a primeira vez deles. Deles quem? Children. Tá? Então tá aí um pedacinho de um texto, que estaria num texto, né? Seguindo, vamos seguindo aqui. Ó, tirei aqui um texto, certo? Um texto de vestibular. E os pronomes, né? Você vê, se você observar o texto, você tem um monte de pronomes, né? E muitos vestibulares, para dinamizar o aluno, né, para ele buscar mais fácil o pronome ele está sublinhado, ou ele está em negrito, tá? E ele está, aqui do ladinho você tem o parágrafo, tá? Então você tem essa identificação para você achar o pronome, tá? Então não dá para você escrever um texto sem ter pronome. E toda hora essa referência pronominal, ela vai estar acontecendo no texto, ok? Então olha lá. Hewitt and Ellen Poe live on Sullivan's Island, South Carolina. Aqui ficou comer um pouquinho do... né? Tinha que ir mais para lá, mas tudo bem, eu vou traduzindo para vocês. One unfortunate day in 1989, Hurricane Hugo destroyed their home. They had to build a new home. Esse they aqui é quem? Né? Bom, você vai procurar um substantivo que está no plural que vai anteceder o pronome, né? No caso aqui, está falando de Hewitt e Ellen Poe, certo? Depois a gente vai à questão, já vamos adiantando. They had to build a new home. Eles tiveram que construir uma nova casa. But they didn't
they didn't, comeu aqui, they didn't choose a normal home. Não escolheram uma casa normal. Their son, George, helped them to build a dome home. Tá? O filho deles, o George, ajudou-os a construir um dome home. Seria, no caso, o título do texto, que é uma casa em forma de domo, em forma de abóboda, certo? They call their dome home Eye of the Storm. Cortou aqui também, né? Eles chamam a casa deles de olho do furacão, olho da tempestade. It has 4 floors. Ela tem quatro andares. Esse it aqui refere-se a quê? A casa, tá? Que a gente citou aqui, ó. Giving 3,500 square feet of living space, né? Que dá um tamanho aí de 3.500 pés quadrados, né? De espaço, né? de área, né? E com um custo de 600 mil. Foi para construir isso aqui. Bastante, né? They chose a dome home because it's very strong. They, referindo-se a Edgar Allan Poe. They chose a dome home because it's very strong. It o quê? A casa, né? Então tá aqui, ó. So, it's... aqui eu esqueci o que é, mas be safe in bad weather. Tá? Porque ela segura em um tempo ruim, num clima ruim, ela seria segura. It also uses very little energy, usa pouca energia, custa less, aqui tem porcento também, menos para aquecer do que uma casa normal. It's very fashionable, tá? Que eu lembrei, too. Continuando aqui diz, visitors, visitantes do olho da tempestade, que é o apelido da casa, love it. It's so unusual, ela é muito incomum, tá? People say, que é importante, people say the dome home makes them feel alive. As pessoas dizem que a dome home os fazem sentir alive, vivos. And that is, I have no idea, I forgot it. I guess the old saying is true. There is no place like dome. Né? Aqui ele fez um trocadilho. There is no place like home. There is no place like dome. Mas mais importante aqui do que traduzir o texto e buscar a compreensão do texto, o mais importante é você observar as referências pronominais. Ok? E porque esse tipo de questão, como vocês vão observar aqui, é uma questão que você não precisa interpretar o texto. É óbvio que ao fazer um vestibular, você vai ler o texto, né, 2, 3 vezes para buscar a interpretação desse texto. Mas sempre lembrando que num vestibular você está fazendo várias provas naquele momento e que às vezes você não conseguiu administrar muito bem o tempo que você tem e você deixou pouco tempo para fazer a prova e você então tem que ter estratégias para poder rapidamente fazer a questão e acertar a questão. Então, esse tipo de questão, ela não vai precisar da interpretação do texto. Você viu uma questão como essa, de referência pronominal, você já vai direto nos pronomes que estão sublinhados no texto, ou em negrito. É claro que as outras questões referentes ao texto vai pedir que você leia o texto. Mas numa questão de dinamizar, né, o processo de execução da prova, você tem esse recurso aí, né, questões que não precisam. Você vai ver que todo vestibular tem uma questão que você não precisa de interpretar o texto, né, mas a interpretação vai ser importante para outras questões. Né. Olha lá. Select the proposition which contains correct reference to the following words underlined in the text. Então, selecione as proposições que contêm referências corretas para as seguintes palavras sublinhadas no texto. Essa questão foi tirada de um vestibular somatória, né? Onde você tem que somar as proposições que você marca e depois você, né, com essa soma, com esse resultado, você vai marcar lá no cartão resposta. Né? They, Hugh and Allan Poe. Você lembra? Precisa voltar lá? Né? Então, they, se você for lá, você vai ver que realmente refere-se a Hugh and Allan Poe. Agora aqui, né, questão que realmente a pessoa cai
no seu erro ao lembrar que it refere-se a objeto, né? Pode, né, achar que it refere-se a coisas que estão no plural. Então, isso aqui, sem precisar do texto, você já sabe que está falso, né? Porque it é um pronome do singular, só pode se referir a algo que está no singular, certo? It, dorm home. Vamos dar uma olhadinha lá, né? Olha só, it, no parágrafo 2, né? Para ficar mais fácil a busca da palavra. Olha lá, então temos aqui no parágrafo 2, it refere-se a home, tá? Então a questão lá está verdadeira, a gente vai, né, também vai marcar verdadeira. Them, parágrafo 3, refere-se a people. Vamos ver? Não sei se você lembra. Ó, visitors the storm love it, so it's unusual. People say the dorm home makes them. As pessoas dizem que a dorm home os faz. E aí, o que você me diz? Está visitantes, tarana. Them refere-se a quê? Refere-se a people, tá? Então vamos ver lá. Them refere-se a people, também está correto. Então, quando aparece isso, esse assunto, pronomes pessoais, né, você tem esse tipo de questão. O vestibular pode ser múltipla escolha, né, aí fica mais fácil, porque no enunciado ele vai trazer lá, o enunciado ele traria só isso, a pergunta disso aqui, e teria as proposições, né, é isso, né, com as possíveis referências, tá? Durante as nossas aulas, vamos trabalhar com outros tipos de pronome também, porque o pronome, se há uma coisa gramatical que a gente tem que saber bem, são pronomes interrogativos, pronomes relativos, tá? Porque há questões dessa gramática pura aplicada à questão. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento de pronomes, tá? Então é isso. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa.